Eu estou aqui num site americano, richburnett.co.uk. Vou traduzir aqui para ficar mais fácil. Aqui mostra as formas de ondas típicas de acionamento das portas do MOSFET. Eu achei esse site aqui uma boa para fazer uma explicação sobre como devem ser as formas de ondas. Essas são exatamente as formas de ondas. E como este site aqui já explanou de uma forma interessante e bem enquadrada aqui nessa página, eu vou mostrar para vocês. Então aqui a primeira forma de onda é uma forma incorreta que vocês não devem encontrar no gate dos MOSFETs. Então o nosso PWM não pode jamais chegar com essa forma de onda no gate dos MOSFETs. Logo abaixo tem outra forma de onda que também encontra em alguns circuitos com má formação. Então aqui ele está dizendo forma de onda de acionamento de portão ruim, com toque excessivo de alta frequência. Então a gente vê aí as características, né? Grande overshoot nas transições de comutação, toque prolongado de alta frequência devido à falta de resistência ao amortecimento, totalmente inutilizável. Então esse tipo de forma de onda não pode ser utilizada, com risco de danificar ou de até não funcionar de forma alguma a sua fonte. A outra aqui, nós temos uma boa forma de acionamento, porém temos um excedente, né? Ainda tem esse excedente. Funciona, porém com risco de provocar algum aquecimento nos MOSFETs. Tanto é que ele diz aqui, topos e fundos para os pulsos, né? Essas questões dos topos e fundos. Íngreme subindo e descendo as bordas. E assim ele dá as características dessa forma de onda, que ainda não é a correta. É uma boa forma, funciona, porém tem ainda excessos. A terceira aqui é a forma de onda perfeita de acionamento de portão. Então quer dizer, o gate precisa deste tipo de forma de onda, que é exatamente a forma de onda que nós temos em nossa fonte de alimentação. A gente conseguiu projetar uma fonte que nos traz este tipo de forma de onda. Aqui vem a outra forma de onda, levemente ondulada nas pontas, né? Então essa forma de onda aqui não é ainda a ideal, também não deve ser utilizada. Enfim, as demais aqui a gente vai mostrar, são formas de ondas que podem apresentar, são defeitos que apresentam na fonte, no PWM, ou seja, na fabricação do transformador, drive, enfim, ou mesmo algum problema nos MOSFETs, ou algum componente que faz com que essas formas de ondas ficam dessa forma. Então a gente vê aqui uma outra forma de onda que pode apresentar também na fonte, não deve ser usada, enfim, todas essas formas de ondas. Eu achei interessante mostrar essa tela que já engloba todas as formas de ondas, que vocês possam vir ter referência de o que deve utilizar e o que não deve utilizar. Então a forma de onda perfeita é esta aqui, em que ela tem a sua subida e descida com uma leve declinação, porém os topos e fundos o mais reto possível. Nós temos aqui o datasheet do SG3524. O SG3524 é um circuito integrado dedicado para fontes chaveadas. Então nós temos aqui o datasheet, ele está em inglês e não, como é um PDF, não tem como traduzir, mas eu vou aqui passar para vocês o elementar, o necessário para que vocês compreendam o projeto e o circuito. Então nós temos aqui a pinagem, ele é formado por 16 pinos,
Nós temos aqui a entrada inversora e a não inversora do primeiro comparador. Nós temos aqui a entrada pino 3, que é do oscilador, é uma saída do oscilador. Nós temos aqui no 4 e o 5 a entrada dos sensores limitador de corrente. Nós temos o 6 e o 7, onde se controla a frequência, que é o RT e o CT, onde se conecta aqui ou se liga o resistor e o capacitor que controla a corrente, o oscilador interno do circuito integrado. O 8 é o terra, nós temos o 9 que é a compensação, o shutdown fica no pino 10 e essas 4 saídas aqui são as saídas por onde a gente detecta, onde a gente retira o sinal de PWM. Então nós temos uma baixa e uma alta, uma saída baixa e uma saída alta. Nós temos no VIN, que é a tensão de entrada, que seria os 15 volts, e nós temos uma tensão de referência no pino 16. Mas aqui embaixo a gente vê, aqui são os encapsulamentos, né? Nós temos 3 tipos, nós temos aqui o N, o F e o D. E cada um é formado por um tipo de material. O primeiro é formado de plástico, o seu encapsulamento, o segundo é de cerâmica e o terceiro é o SMD. Então nós temos aqui um diagrama em blocos, expondo todos os pinos na qual eu falei, só que apresentando a constituição interna do SG 3524. Então a gente vê aqui na tensão de entrada, o VIN, pino 15, a gente vê um regulador e que na saída dele já sai a tensão de referência no pino 16, que é 5 volts. Então esses 5 volts vai servir para realimentar algumas partes do próprio circuito externamente, onde se faz o controle através de divisores resistivos. Nós temos o pino aqui 6 e 7, que controla a frequência do oscilador, que é ligado o R externo, uma resistência externa, e um capacitor externo, que vai, inclusive este resistor e este capacitor, o cálculo dele estará na fórmula aqui ao lado, na análise do circuito. Nós temos então no pino 1 e no pino 2 a entrada inversora e a não inversora do amplificador de erro, onde se controla a tensão de saída da fonte, ou seja, nós temos um acoplador óptico que faz o isolamento entre a tensão de saída e o amplificador de erro. E aí nós vamos ver direitinho no circuito como se faz esse controle. Nós temos também no pino 10 um controle que pode ser feito tanto para limitação de corrente como para acionamento da fonte. Na nossa fonte, a gente faz o acionamento da fonte de forma lenta e gradativa através de um capacitor, que seria, no caso, o soft start, que é o soft start. Então a gente acopla um capacitor aqui em série com o positivo da fonte. À medida que o capacitor vai carregando, no limite de tempo da sua carga, ele aciona o shutdown, acionando a fonte. Ao mesmo tempo, depois da fonte acionada, nós temos o circuito de proteção, né, que limita a fonte no seu mínimo, que a gente deseja que ela opere. Por exemplo, no pino 4 e 5 aqui a gente faz a compensação de potência da saída, através do controle de corrente nessa porta, no pino 4 e 5 deste operacional. No entanto, isso é feito gradativamente, é uma compensação. No entanto, a gente tem aqui esse recurso dessa proteção que a gente limita o mínimo dessa compensação que é feita aqui. Então é um recurso a mais que essa fonte tem, que você pode determinar até onde ela
vai funcionar. Por exemplo, nós temos equipamentos eletrônicos, amplificadores mesmo automotivo, que eles começam a distorcer com uma determinada tensão mínima. Então, para que a nossa fonte não chegue nessa tensão mínima, a gente delimita essa tensão aqui. E a fonte ela encerrará o seu ciclo de funcionamento naquilo que a gente determina. Então a gente vai ver isso na fonte, é um recurso muito bom. Nós podemos observar que a tensão de entrada desse SG3524, ele pode atingir até 40 volts, não mais do que isso. Então nós temos aqui corrente de saída de 100 mA, e são dados importantes que a gente deve observar bem. Deixa eu ver mais aqui o que tem de importante para que vocês possam entender. Então aqui nós temos um circuito teste do circuito integrado. O datasheet é bom que vocês possam detalhar com mais tempo, ele é muito longo e eu já passei para vocês aqui o que é praticamente mais importante. Nós temos o que? Nós temos aqui algo que a gente deve... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa a ser observada. Bom, este aqui é o circuito delimitador de corrente, aquele na qual eu falei ali, o pino 4 e o pino 5. O pino 5 da nossa fonte a gente aterra, porque à medida que a corrente de consumo nos transistores for subindo, nos IGBTs, ele detecta através do pino 4. E à medida que ele sobe e chega ao limite de acionamento, então ele vai desarmando gradativamente até chegar a esse limite e desaciona a fonte. Aqui nós temos que entender que existe uma tensão mínima e uma tensão máxima, e estará exposto aqui na tela. E a gente tem um cálculozinho dessa limitação, dessa variação que há entre o pino 4 e o pino 5. E pode ser observada aqui através desta fórmula, o threshold, VBE de Q1 mais a corrente 1 e R2, menos VBE de Q2. Então, quer dizer, aí vem aqui a forma com que a gente atinge os cálculos, que a gente acha os cálculos da limitação de corrente. Então isso aí é o que eu vejo que é assim, aqui é como se retira como se faz o sensor de saída. Basicamente é isso aqui, a nossa fonte eu vou explicar diretamente lá, porque o nosso circuito tem um diferencial, mas aqui é basicamente isso. Pino 4 e 5 recebe uma amostragem da tensão de saída através de um divisor e vai ser inserido no pino 4 e 5, onde se faz a detecção. No caso da nossa fonte tem um trim pot que regula, que determina esse ponto para que fique exatamente no ponto certo. Utilizamos de um trim pot para essa detecção, ok? Enfim, esse é o datasheet. Deixa eu ver aqui se tem algo mais importante que a gente precisa ser observado. Tá aqui. Nós temos uma coisa também muito importante, que o Duty Cycle, tá aqui, ó, o Duty Cycle da nossa fonte, quando ele está ativado, uma das saídas é 45%, e nós podemos ver que quando ele está no ponto zero da forma de onda, ele tem 1 volt como controle lá do threshold, ou seja, daquela tensão que nós vimos de limitação. Então a limitação mínima de 1 volt, isso quer dizer que ele está em zero na saída. E se ele tem 3,5 volts, ele está no máximo 45%. Então são coisas importantes que devem ser observadas. E no mais, a gente vai para a análise do circuito e a gente vai mostrando gradativamente. Temos que ver também a temperatura de trabalho do CI, que é de 70 graus centígrados. Isso é muito importante. Bom, eu aconselho que vocês peguem o datasheet,
ele vai juntamente com o curso, como um anexo, e vocês podem detalhar minuciosamente cada dado. Isso é importante, ok?